que não é nada. Muito bem, então, vamos lá, porque agora é o livro do Humilde Blogueiro. Esse livro sensacional, Despertar de Tudo, tá? David Graeber e David Wengrow. O primeiro é antropólogo e o segundo é arqueólogo. Esse livro é interessante pelo seguinte, o Despertar de Tudo, é a questão da desigualdade. Então, ele vai pegar Rousseau, a questão do Tratado sobre a Desigualdade, porque a questão da desigualdade não tem como você discutir a desigualdade se você não vai entrar necessariamente num mito. Se há uma desigualdade, onde ela começou? Em qual momento a civilização caiu numa queda? Isso aqui lembra muito a narrativa religiosa, fomos expulsos do paraíso, era uma fase de ouro, e aí ocorreu a desgraça e caímos na desigualdade. Ou aquilo do Rousseau, né? Do bom selvagem, do nobre selvagem. É interessante que os dois autores eles falam em que momento na Europa começa a entrar as questões das discussões da desigualdade. Porque, na verdade, a Europa, por muito tempo, viveu na barbárie. Longe a Europa era um enclave atrasado, enquanto o resto do mundo estava indo para uma civilização resplandecente, como a China, rotas comerciais do Oriente. A Europa estava, na Idade Média, dominada pelo clero, pela igreja, que apenas ficava reproduzindo as obras dos grandes filósofos gregos, em citações e citações enciclopédicas, aquela coisa do tomismo, né, medieval, e, de repente, surge o iluminismo, o renascimento, do nada. Na verdade, as grandes navegações, ele vai colocar, o livro começa assim, vai descobrir as Américas, e civilizações e culturas muito diferentes da deles. Os europeus ficaram impressionados. Tá? Desse contato com as civilizações lá dos índios americanos, ele vai colocando dados antropológicos e tal, começa a surgir intelectuais ameríndios que começam a olhar para a sociedade francesa, a sociedade inglesa, e começam a achar tudo bizarro. Peraí, como é que em vocês a propriedade privada implica em poder? O fato de você ter coisas implica que você tem mais poder sobre as outras. Tá? De repente, esse contato com esses intelectuais ameríndios veio a questão da discussão da desigualdade e da igualdade. Não surgiu do nada. Na verdade, os grandes enciclopedistas franceses, Rousseau, como se eles... Não, eles foram influenciados por esse contato com essas civilizações, principalmente esses intelectuais ameríndios. Tá? Por que há desigualdade? Há discussões de Rousseau da desigualdade com o direito natural. Então, criaram uma narrativa de que, na verdade, tudo começou... Primeiro, você tem os bons selvagens, as sociedades de coletores, caçadores, tal, e depois ascendeu para a era da agricultura, 10 mil anos atrás, a era agrícola, tá? Superando, né, o sofrimento, a dor dos caçadores, tal, através da tecnologia. E o diabo é que a tecnologia trouxe o excedente econômico, mas criou-se uma desigualdade, porque a acumulação de conhecimento, tecnologia e conhecimento, uns sabiam mais, outros sabiam menos, e acabou criando essa narrativa de que a civilização veio de uma sociedade pré-histórica, antes da agricultura, praticamente como se fosse um bando de chimpanzés irracionais, tá? Caçadores, coletores, que depois de 10 mil anos atrás entrou na fase da agricultura, e aí ocorreu assim, as grandes civilizações, arquiteturas e tal. Só que os dados arqueológicos, aí a contribuição do David Wengrow, mostra que não, que os caçadores-coletores não eram um bando de chimpanzés, tá? E eles tinham hierarquia, tinham seus reis,
através de encontros, né, de cemitérios, escavações, pessoas enterradas, corpos encontrados com coisas assim, símbolos de império, força, nobreza, riqueza, e que sim, havia hierarquia e desigualdade lá nos chamados os bons selvagens, a chamada fase de ouro, né, que teríamos perdido tal. Eram sociedades tão complexas, ou mais como a nossa, que veio da fase da era da agricultura. Só que a questão aqui, fantástica desse livro, é que, na verdade, eram sociedades sazonais. Tá? A hierarquia e igualdade e interesse comunal coexistiam com as próprias estações do ano. Então, de repente, se na fase do verão, primavera, a caça, a coleta estabelecia-se uma hierarquia, criavam-se os chefes, reis. Quando vinha o inverno, de repente virava uma sociedade comunal. De repente essa hierarquia desaparecia, do nada. Então, eram sociedades que ele chama aqui de sazonais, onde é fluido, orgânico. De repente, aquele que é chefe hoje já não é amanhã, porque mudou a estação do ano e a necessidade e a sociedade se adapta. Ela é fluida, orgânica. Então, a questão aqui que os dois colocam é que a questão da desigualdade está mal formulada. Não é quando surgiu a desigualdade, é quando é que ficamos presos na desigualdade. Porque essas sociedades pré-agrícolas, elas eram assim sazonais. Então, vamos dizer assim, era um grande teatro. O fato da chefia, o poder, o rei, era um teatro, porque, de repente, acabava, entrava no inverno, fase comunal, todos juntos, pelas condições das intempéries, de repente acabava. Todos viviam numa espécie de comuna, para depois, com o próximo verão, voltar o chefe, a hierarquia, o comando. Digamos, ele até coloca uma certa passagem, derrubava-se reis com um sorriso no rosto. Tá? Então, a questão é, por que, de repente, a sociedade parou, deixou de ser sazonal, fluida, e virou uma coisa estanque? Claro que ele vai buscar aí o surgimento da propriedade privada na fase agrícola, e essa vinculação que nas sociedades dos caçadores e coletores não existe entre a propriedade de bens e poder. Tá? É uma mudança total, é uma guinada a 180 graus que eles dão na questão da história da humanidade e das origens da desigualdade. Eles colocam até certa altura que, por exemplo, o carnaval, que é essas festas de inversões, o homem se veste de mulher, o pobre se veste de rico, vice-versa, rei momo, tá? Você se torna rei por alguns dias, tal. É um resquício dessa época pré-agrícola, das sociedades mais fluidas, mais orgânicas, mais sazonais, onde o comunal e o hierárquico conviviam juntos, tá? Nessa sazonalidade. É muito interessante, principalmente a riqueza de dados arqueológicos, né, de sociedades, mudando totalmente a visão do que eram essas sociedades pré-históricas. Tá? Eram tão ou mais sofisticadas que as sociedades agrícolas. Tá? Então muda totalmente, principalmente essa visão evolucionista. Tá? Essa ideia evolucionista de que eram bandos de chimpanzés, aí chegamos aqui na fase da tecnologia tal, como se a sociedade fosse evoluindo. Muitos aspectos ela foi regredindo. Então a grande questão, não vou dar spoiler aqui, por que a sociedade ficou estanque? A gente parou na desigualdade. Sendo que a desigualdade era sazonal. É muito interessante esse livro, recomendo. Esse livro é O Despertar de Tudo, é da Companhia das Letras, né? Essa tradução aqui, da Companhia das Letras. Exatamente. É isso aqui mesmo?
É Companhia das Letras, 2023. Muito bom, vale a pena esse livro. É uma leitura de fôlego, é um trabalho de fôlego da colaboração desse antropólogo e esse arqueólogo, tá? Vale a pena, vale a pena. E vale a pena também a gente fazer a crítica midiática, porque o tempo ruge. Como sempre, aqui não dá tempo para nada, né?